Opa, e aí? Nesse mês de dezembro eu acabei ficando com muito tempo livre. Foi quando eu decidi entrar no meu Drive e vi uma pasta compactada, da qual eu não posso revelar a sua origem. Descompactei, abri o jogo e vi que meu save antigo ainda estava lá. E como fazia muito tempo que eu não jogava, eu morri e comecei de novo. Eu morri e comecei de novo. Eu morri? Eu acho que já deu pra você entender. E eu não falei o nome do jogo ainda. Nesse jogo, você é um bebê chamado Isaac e após a sua mãe ter tentado te matar devido ao fanatismo religioso, Isaac, desesperado para sobreviver, ele acha um alçapão que vai direto para o porão. Sendo a sua única opção para poder viver, ele entra e é quando um dos melhores jogos desse gênero começa. Puta que pariu, meu Deus, The Binding of Isaac. Acho que não tem como começar melhor a falar sobre um dos percussores do gênero de roguelike. E se você não sabe o que é esse gênero, Eu vou dar uma pequena palhinha sobre ele e falar o porquê ele se tornou tão grande de uns tempos pra cá e falar o motivo do qual o torna um dos meus gêneros favoritos de todos os jogos. Eu sou o Malaman e espero que gostem do vídeo. Roguelikes. O que é um roguelike? Se você for no Google pesquisar esse termo, aparecem jogos como Hades, Dead Cells, The Binding of Isaac e entre diversos outros, e o que todos eles têm em comum é que eles possuem a morte permanente. E você simplesmente volta desde o início, perdendo todo o seu progresso e tudo que você conquistou. Ah, cala essa boca, para de falar merda. Calma, não é bem assim que funciona. Bem, mais ou menos, vamos por partes. Porque primeiro a gente tem que definir de fato o que é uma mecânica principal de um roguelike, que é a aleatoriedade. Para que de fato a gente tenha essa aleatoriedade, a gente precisa entender o que faz essa mecânica ser tão divertida. Querer sempre tentar de novo. Como eu disse antes, todos esses jogos eles possuem a morte permanente, que aliás, um termo que é muito utilizado é o termo run. Então, o animal aqui esqueceu de explicar o que é uma run, mas é basicamente uma tentativa. Run, morreu, começou de novo e tentou. Espero que isso tenha ficado claro. Então, toda vez que você morre e volta do início tendo que fazer tudo de novo, e falando assim, como é que você pensa que isso não é entediante ou só chato? Primeiro, é por causa da aleatoriedade. A base para todo jogo roguelike é a geração procedural de mapas. em termos de bulls pra gente como eu, É uma parada que é basicamente feita através de um cálculo logarítmico, o que faz cada mapa ser diferente ao começar uma run. E pra mostrar isso eu vou usar o meu xodózinho, óbvio, The Binding of Isaac. E no começo do jogo é possível aparecer 3 tipos de mapa, que no caso é o Basement, The Burning Basement e o Cellar. Todas essas salas elas são geradas aleatoriamente, sendo quase impossível de você ter um andar repetido. E no The Binding of Isaac existem diversos itens que modificam tanto a sua vida, como seu tiro, velocidade e entre diversos outros fatores. Faz você se adaptar a cada run que você tem. E sem contar a variação de boss que também é aleatória. E o mesmo boss ele pode ter versões diferentes com modos de se agir diferente. E isso é só o primeiro andar. Agora multiplica isso para 6, 7, 8 andares e você tem uma variação praticamente infinita. Personagens com mecânicas completamente diferentes e tudo isso é sempre gerado ao começar uma nova run. É praticamente impossível ter uma run igual à anterior, tornando o fator replay muito divertido. E geralmente essas runs elas acabam durando de 40 a 1 hora até você chegar no último boss, que é praticamente o tempo de uma partida de LoL. E mano, como isso te vicia. Pra mim, um dos que popularizou esse gênero foi o The Binding of Isaac. E apesar de amar muito esse jogo e estar bem viciado nele ultimamente, o Isaac ele tem um fator que é meio divisível na categoria de roguelikes. Alguns podem considerar um problema, outros podem achar que isso é mais divertido. Que aliás, eu estou nesse time. Mas é o fato de Isaac depender mais de sorte do que de habilidade em relação a outros grandes roguelikes. Eu sei que se você conhecer o jogo tem como otimizar suas runs para sempre dar certo, mas para isso você tem que entrar em wikis, pesquisar mecânicas escondidas, estudar o jogo, cúmulo da nerdice. E é só para quem quer platinar ou quem tá muito viciado nesse jogo. Se você for um jogador mais casual e não quer passar horas entrando em wikis ou achar o fator de sorte completamente desinteressante, que convenhamos, Às vezes é só irritante mesmo.
Mas possuímos roguelikes que dependem mais da sua habilidade do que da sorte dos itens que você encontra. E outros 2 jogos que eu gostaria de citar seria o Dead Cells e o Risk of Rain 2. Esses são jogos que dependem mais de mecânica e sua reação rápida. Um tem diversos personagens que muda completamente a forma de se jogar, e outros possuem tantas armas e cenários que se deve passar que dá pra praticamente ficar forte com qualquer coisa. E eles são exemplos ótimos de roguelike que não dependem tanto da sorte. Dead Cells é onde você é esse carinha que seu objetivo inicial é chegar na mão do rei. Agora, com qual arma e qual caminho, a escolha é sua. E apesar do Dead Cells ter níveis e armas completamente diferentes um dos outros, e a mecânica que você mais busca dominar é a esquiva, da qual você fica imune por um tempo e você depende dela para negar o dano. E os bichos do Dead Cells dão dano, hein? E no começo do jogo você morre para a maioria dos bichos que você encontra. Você acaba não sabendo desviar direito, a maioria das armas você não sabe como usar ela corretamente, mas depois que você começa a aprender e a dominar o jogo, vira um caos do caralho. Você começa a rushar, vive pulando e desviando, pega as armas com qual mais se identifica e praticamente virando outro jogo, fazendo cada run você tentar ser o mais rápido possível, porque você tá cada vez melhorando e dominando a mecânica, você se sente o melhor jogador do mundo praticamente jogando Dead Cells. E sem contar que Dead Cells é um dos jogos mais bem atualizados desse gênero, lançando DLC com grandes conteúdos até hoje, e sem contar os crossovers incríveis que eles têm com outros indies. Dá pra ver o carinho dos desenvolvedores desse jogo. Agora, outro jogo que possui muito carinho é o Risk of Rain 2, onde os itens deles são mais um efeito secundário do que algo que realmente muda a mecânica do jogo. Porém, ele possui diversos personagens, cada um com uma gameplay única. E o que o Risk of Rain tem de melhor, sem contar de sua gameplay ser muito fluida, é a sua geração de mapas 3D, gerando paisagens belíssimas e a sua trilha sonora. Pois é, isso é ouro, meus amigos. E também recebe atualizações até hoje, que por sinal ele vai receber uma DLC em 2024. Porém, citando esses jogos, apesar deles serem muito bons, e eles são mais focados em sua gameplay em si, a maioria deles não possui uma narrativa bem definida. Os roguelikes eles não tendem a ter como foco a história de seu jogo. Por mais que você buscar detalhezinho por detalhezinho, você acha uma história legal, ela não é entregada de mão beijada. Você tem que fuçar em diálogos completamente minúsculos ou pesquisar vídeos no YouTube. Não que isso seja um demérito, longe disso. Geralmente quem joga esse tipo de jogo, até eu um pouco incluso, Não se importa muito com a história. mas e se caso houvesse um jogo que tivesse uma história incrível e completamente atrelada à mecânica principal da morte permanente e tendo todos os outros fatores que eu citei antes? E pra quem sabe, sabe onde eu quero chegar. Hades, um macro dos jogos roguelike e talvez até da indústria dos games. Em Hades você controla Zagrel, filho de Hades, que está tentando escapar do inferno, do qual ele é herdeiro legítimo, porém contra a vontade de seu pai. E para isso ele vai depender da ajuda dos outros deuses da mitologia grega. E Zagrel tentará de todas as formas possíveis para poder alcançar o seu objetivo. E isso é só a premissa do game, mas é bizarro como todos os elementos da história de Hades elas estão atreladas à mecânica principal do roguelike. Com a morte permanente, no Hades você sempre acaba voltando pro salão principal, do qual os personagens que estão no salão, eles sempre têm algo para dizer para você após uma run, e eles interagem de acordo com onde você conseguiu ir dessa vez. Os itens que você adquire durante a sua jornada, os poderes que você utiliza, são todos fornecidos pelos deuses da mitologia grega, e existem formas de como melhorar sua relação com eles, e eles sempre têm algo para dizer, algum conselho, que sempre estão comentando sobre o que você está fazendo, e sempre acabam contando um pouco mais da história e do universo do jogo, e sem contar que cada um tem um design belíssimo e suas personalidades interagindo com os Zagrel, sendo cada um único de sua maneira e quase nunca sendo repetitivo. Até mesmo os bosses que você encontra, eles possuem interações diferentes. E para quem quer jogar, não quero entrar em mais detalhes sobre a sua história, que é muito bom você descobrir por si só, mas eu não preciso nem falar o quão a sua gameplay ela é responsível,
muito divertida de se jogar. E meu amigo, a trilha sonora desse jogo é um jogo que acabou revolucionando a indústria. O trabalho que a Supergiant fez com Hades de criar uma narrativa que gira em torno de toda a mecânica da morte permanente e a sua geração procedural de mapas é um trabalho que não é qualquer empresa que se faz. É simplesmente um trabalho lindo, maravilhoso e mal posso esperar pela sua continuação. E sabe, eu sei que eu abordei poucos jogos roguelikes, mas eu sei que existem outros roguelikes incríveis, mas eu resolvi usar esses de exemplo, são os que eu tenho mais apego em minha memória, e são os que mais me diverti jogando. Então, não importa se um roguelike ele depende da sorte para você ficar forte, ou quão bem você consegue dominar a gameplay do jogo, ou possui uma narrativa bem emocionante do qual tem personagens que você lembrará por um bom tempo. E para mim, um bom roguelike, além de ter os fatores que eu citei que o definem como gênero, mas o mais importante de um roguelike é toda vez que eu abrir o jogo e começar a jogar, é sempre pensar, vou jogar só mais umazinha.